A favor? Melhor, então. Boa tarde. Declaro aberta a sessão do dia 29 de abril, a segunda turma. Votação a ata da sessão do dia 15 de abril. Não havendo comentários, aprovada a ata. De uma forma geral, nós não temos sustentação. Acho que é uma pauta curta. Lembrando que amanhã para relembrar aqui. Não, tem um. Vamos lá. Palavra com a sua secretária. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 29 de abril de 2026. Agravo número 6 de 2025. Agravantes: Rodrigo Pinheiro Camargos, Luiz Henrique Barbosa Rocha e Marcos Felipe Maia. Advogada doutora Érica Pereira da Silva Negreiros de Freitas. Agravada, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu relatório. Ofertada pela Procuradoria Especial, incluída pelos ora agravantes. Aduzem os agravantes, matéria idêntica àquela anteriormente. Decisão ora agravada, qual seja, a existência de inépcia na representação, sob o argumento de que a narrativa dos fatos imputados ao representado Rodrigo Camargo não decorre de uma conclusão lógica, não sendo possível definir exatamente a conduta que imputada, o que vem a cercear o direito de defesa. A PEN manifestou-se, o agravo é cabível apenas nas hipóteses dos artigos 111 e 112 da nossa lei, não sendo, portanto, o caso ora em análise. Finalmente, na hipótese de discordância das suas razões apresentadas, a PEN finaliza sua manifestação com argumentos explanados para refutar a questão preliminar apresentada novamente pelos agravantes. Nota para possíveis resultados, não houve manifestações, é o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor representante da PEN, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhor desembargador. Inicialmente, cumpre esclarecer que no processo original, a PEN responsabilizou o Rodrigo, coordenador da embarcação, senhor Luiz Marcos, por suas condutas imprudentes e negligentes, contribuíram para o fato da navegação e exposição a risco. No presente caso, a representação clara ao dispor que o supervisor de manutenção da embarcação, o senhor Rodrigo, sendo avaliadas as dimensões do bote de resgate a lucro, deixando ainda de verificar, avaliar as manutenções no turco e permitindo excesso de tinta nas partes móveis do equipamento, fatores que contribuíram para a defesa conjunta. Os representados suscitaram preliminar de nulidade da representação, alegando erroneamente que a PEN não definiu a conduta do senhor Rodrigo, daria o direito de defesa.
Todavia, ao contrário do que alegam os representados, ora agravantes, a representação descreveu de forma minuciosa e objetiva o fato, com todos os elementos e circunstâncias especiais. Com efeito, o oferecimento da peça de acusação observou os requisitos legais fixados no artigo 282 do CPC e 64 do Regimento Interno do Marítimo, sendo recebida por este egrégio tribunal. Por tal motivo, o eminente desembargador relator do processo original indeferiu a infundada preliminar suscitada pelos representados na defesa, por entender que a representação possui todos os requisitos necessários para o prosseguimento do. Não obstante, os representados interpuseram o presente agravo contra a decisão que indeferiu e incidiram a nulidade da representação, alegando novamente que não houve definição da conduta do senhor Rodrigo. Ocorre que, pela simples leitura da representação, é possível observar que a conduta de todos os representados foram devidamente definidas e individualizadas, não havendo nenhuma afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Cabe esclarecer ainda que o recurso de agravo, conforme descrito nos artigos, encontram limitações quanto às hipóteses de cabimento ali previstas expressamente. No presente caso, a decisão atacada pelo recorrente não enquadra nas referidas hipóteses. Assim, a demanda dos agravantes já foi decidida no processo originário, estar contida nas hipóteses de cabimento previsto. Dessa forma, essa Procuradoria requer o conhecimento do presente recurso, devendo a decisão prevalecer pelos seus próprios fundamentos. Tudo, caso o agravo seja conhecido, essa Procuradoria requer o seu não provimento, uma vez todos os representados, não havendo cerceado. Muito obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. Os desembargadores, o que se evidencia no caso interno, razões de inconformidade da agravante não encontra albergue nas hipóteses de cabimento previstas taxativamente no artigo 1180 de 54. A que a agravante se utiliza de expediente processual inadequado, uma vez que a argumentação trazida nos autos em nada difere da já apresentada em sua defesa escrita. Desse modo, insurge, no âmbito dessa manifestação de defesa, um instituto processual da preclusão. Reconhecer que o ato processual ora impugnado foi fulminado pelo fenômeno da preclusão consumativa, porquanto a preliminar ali arguída, embora encerre questão de ordem pública, é exatamente a mesma suscitada por ocasião da defesa escrita, rechaçada pelo despacho saneador 0250-530, que entendeu pelo seu indeferimento e consequente prosseguimento do feito. Repise-se, por essas razões, a eficácia também preclusiva do despacho saneador, que operou desde o instante em que esse se tornou irrecorrível. Significa dizer que a questão decidida anteriormente pelo eminente desembargador não é passível de nova, porém idêntica apreciação, nada obstando retratar matéria de ordem pública, pois pautada exclusivamente na mesma causa petinte apresentada em defesa escrita. É imperativo reconhecer que a preclusão recursal sob apreciação não encontra previsão em lei, merecendo, em última análise, um juízo de admissibilidade negativo. Então, eu voto no sentido de não conhecer o recurso, já que não há amparo legal para tanto. Muito obrigado. Palavra aberta para a discussão. Ele não recorreu. Não. Ele recorreu. Já foi decidido. Dessa decisão, ele agravou. Ele está assim duas vezes sobre a mesma matéria. Por isso que já precluiu. Ficou claro assim o rito, né? Bom, encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator
Marcelo Davi, para apresentar seu voto. Não conhecer o recurso. Obrigado. Como voto dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 6 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade não conhecer o recurso de agravo nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 8 de 2026. Agravantes: Paulo Felipe Dresches, Luiz Cláudio Montenegro Mota. Advogado: Dr. Zilan da Costa e Silva Moura. Agravada: Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Átila Lancuri. E com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Félix Gonçalves Guerra, comandante Revel, Luiz Cláudio Montenegro Mota, gerente de manutenção da balsa, Paulo Felipe Dresches, sócio proprietário da empresa Superbraço Serviços Marítimos Limitada. Advogado Dr. Zilan da Costa e Silva Moura. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de um agravo interposto por Paulo Felipe Dresches e Luiz Cláudio Montenegro Mota contra a decisão que indeferiu a oitiva de uma das testemunhas arroladas no processo 37.561 de 2024, que tratou do fato da navegação envolvendo a balsa BGL-1 ocorrido na Baía de Guanabara em 22 de julho de 2022. No caso, a decisão número tal, indeferiu o depoimento do então capitão dos portos do Rio de Janeiro. Na decisão, constou que a participação da testemunha era irrelevante à elucidação dos fatos objeto da representação apresentada pela PEN. Inicialmente, os agravantes alegam a tempestividade do recurso, sustentando que houve instabilidade no sistema SEI no último dia do prazo, que impediu o envio do arquivo, devendo isso ser considerado para garantir o direito de defesa. Eu passei por cima disso, certo? No mérito, argumenta que o indeferimento da prova carece de fundamentação adequada, violando o dever de motivação dos atos administrativos. Afronta o contraditório e ampla defesa, pois impede a produção de prova relevante, pois o ex-capitão dos portos teria conhecimento direto dos fatos e poderia demonstrar a inexistência de irregularidade. Sustentam ainda que a negativa foi genérica, baseada apenas em, abre aspas, irrelevância, fecha aspas, e contraria normas legais e entendimento jurisprudencial, que exige a justificativa concreta para o indeferimento de provas. Ao final, requer a suspensão dos atos processuais até o julgamento do agravo, o reconhecimento da tempestividade e o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a oitiva da testemunha. Rememorando o processo original, temos que a Procuradoria ofereceu representação contra Félix Gonçalves Guerra, comandante da embarcação BGL-1, Paulo Felipe, sócio da empresa responsável, e Luiz Cláudio Montenegro, gerente de manutenção, imputando-lhes responsabilidades pelo fato da navegação consistente em expor a risco. Artigo 15 da lei. Só um minuto. O caso decorre de uma operação de reboque realizada em 5 de julho de 2022, envolvendo uma balsa de grande porte, cuja trajetória interferia nas operações do aeroporto Santos Dumont. Em resumo, foi constatado que havia uma janela de horário e condições específicas interpostas pelo controle aéreo. O reboque começou com atraso significativo e não seguiu integralmente o plano estabelecido. As comunicações com a torre de controle foram falhas ou insuficientes e não houve coordenação adequada entre os envolvidos, inclusive ausência de briefing completo. O laudo pericial e o relatório de inquérito concluíram que houve negligência dos responsáveis por descumprimento do plano de reboque e na observância das exigências do controle do espaço aéreo. A Procuradoria destacou que houve falhas operacionais e de coordenação no reboque da embarcação, que colocaram em risco a navegação marítima e aérea, justificando a responsabilização dos envolvidos. É óbvio que tudo isso vai ser julgado no cerne do processo principal. Os embargantes e atuais segundo e terceiro representados exerciam as atribuições de sócio proprietário e gerente de manutenção. O agravo foi encaminhado à PEN, que em síntese argumentou que o juiz, sendo destinatário das provas, tem o poder e dever de determinar aquelas necessárias para a instrução do processo
e apreciá-las conforme seu livre conhecimento motivado. Indeferindo as desnecessárias e protelatórias nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 155 da nossa lei orgânica. Portanto, é possível o julgador entender pela desnecessidade da produção das provas suplementares, sem que isto caracterize o cerceamento de defesa. No mais, vai se manifestar... A pena vai se... No mais... Os demais detalhes ficam a cargo do procurador que vai se pronunciar. É o relatório, presidente. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da PM, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhores desembargadores, realmente cumpre esclarecer que o juiz tem o poder-dever de determinar as provas necessárias e apreciá-las conforme o seu livre convencimento motivado, indeferindo as desnecessárias e protelatórias. Portanto, é possível que o julgador entenda pela desnecessidade da produção de provas suplementares pleiteadas, sem que isso necessariamente se caracterize um cerceamento de defesa. No caso, a solicitação dos agravantes acerca da oitiva de testemunha, o eminente desembargador relator entendeu acertadamente ser desnecessária tal prova oral, pois não ficou demonstrado que tal oitiva auxiliaria na elucidação do sinistro, sendo considerada irrelevante para a elucidação dos fatos objeto da representação. Ademais, o comandante Alexander, a testemunha requerida, nem presenciou os fatos objeto da representação. Por todo o exposto, essa procuradoria entende que a decisão que indeferiu a oitiva do comandante Antunes, capitão dos portos do Rio de Janeiro, na época dos fatos da navegação, encontra-se escorreita, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser provido. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar as suas conclusões. Verifica-se que o que está sendo apurado nos autos é se houve ou não exposição a risco das embarcações em vidas e fazendas de bordo, devido a alguma interferência com o tráfego aéreo de pouso e decolagem no aeroporto Santos Dumont. Entendo que os argumentos de acusação e defesa apresentados, bem como as outras provas colhidas, serão suficientes para o relator do processo decidir sobre o mérito da questão. Como salientado na decisão embargada, a oitiva do capitão dos portos à época dos fatos não é relevante para a elucidação do caso. Como destacado pela PEN, não ficou demonstrado pelos recorrentes em que esta solicitação auxiliaria na elucidação do sinistro. Vale ainda lembrar que, de acordo com o artigo 59 da nossa lei, que prevê que o juiz poderá ouvir terceiro sabedor de fatos ou circunstâncias que influam na decisão do feito, o que não é o caso. O capitão dos portos é o titular da organização militar e não testemunha do fato. Assim, entendo que o recurso de agravo deve ser conhecido, pois tempestivo, mas negado seu provimento, pois não ficou demonstrada a necessidade da oitiva da testemunha na decisão recorrida de acordo com o previsto no artigo 59 da lei e no parágrafo único do artigo 360 do Código de Processo Civil. Concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu voto. Conhecer o agravo pois tempestivo, mas no mérito lhe negar provimento, pois não ficou demonstrada a necessidade da oitiva da testemunha requerida, dando a decisão recorrida de acordo com o previsto no artigo 59 no parágrafo único do artigo 370 do CPC. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, senhor desembargador relator Átila Cury. Publicação do voto no processo número 8 de 2026. Decidiu a segunda turma por unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do senhor desembargador relator. Continuação da pauta do dia. Processo número 35.542 de 2022. Desembargador relator Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Leonardo Seroque de Castro, proprietário e condutor, advogado doutor Igor Alves de Souza. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu relatório. Por
Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí a fim de apurar a colisão com pedras e naufrágio da lancha Marenata, ocorrido nas proximidades da Praia da Sepultura, município de Bombinhas, Santa Catarina. Consta dos autos que alguns dos tripulantes sofreram escoriações e houve a perda da lancha. A lancha é classificada para atividade de esporte recreio em mar aberto, possui casco de fibra de vidro e 9,33 metros de comprimento. Consta dos autos que em 1º de abril de 2021, cerca de 17 horas, o arraiz amador Leonardo Seroque de Castro conduzia a embarcação vindo do município de Balneário Camboriú para as proximidades da Praia da Sepultura, no município de Bombinhas. Essa aí é a única foto dos autos, a fim de atender um pedido de socorro recebido da embarcação Castro, conduzida por seu pai, e que se encontrava à deriva próxima de um costão de pedras, conforme essa foto está sendo exibida. Ao chegar no local, o senhor Leonardo Seroque se deparou com a embarcação Castro presa entre as pedras, sofrendo impacto das ondas, com o casco danificado e naufragado. No momento da aproximação e do resgate dos tripulantes, a lancha Marenata também colidiu com as pedras e o casco foi fortemente avariado, ficando preso. O senhor Leonardo solicitou ajuda ao Corpo de Bombeiros Militares juntamente com a tripulação da embarcação Castro. Ele e seus tripulantes se atiraram no mar. O Corpo de Bombeiros efetuou o resgate e encaminhou os feridos para atendimento médico no pronto atendimento de Bombinhas. Segundo o laudo pericial indireto, as condições ambientais eram normais e próprias à navegação com segurança. Os peritos concluíram que houve imperícia do condutor, caracterizada pela falta de habilidade e experiência para realizar manobra de resgate com navegação muito próxima às pedras, resultando na colisão e destruição da embarcação. O encarregado do inquérito, em concordância com os peritos, concluiu que a lancha colidiu com as pedras da Praia de Sepultura ao navegar muito próximo do costão rochoso, durante tentativa de resgate da outra embarcação Castro. A imperícia do condutor foi a causa determinante da colisão, que resultou em danos graves ao sistema de propulsão e ao casco, levando a embarcação ao naufrágio parcial e sua destruição total. Nos autos, não há depoimento desenvolvidos e nem a notificação do senhor Leonardo. Foram feitas diligências para apurar a investigação acerca do acidente da navegação com a embarcação Castro, como obter os depoimentos envolvidos. Em resposta às diligências, a delegacia retornou o ofício número tal, informando que, com referência ao FN da embarcação Castro, ele é conexo ao processo 35556-2022, que foi arquivado. Aí faço um pequeno comentário. A capitania, a meu juízo, no meu sentir, deveria ter tratado os dois naufrágios no mesmo inquérito. A Procuradoria deveria ter designado para os dois casos o mesmo procurador, e aqui o processo deveria ter sido encaminhado, os processos conexos deveriam ter sido encaminhados para o mesmo relator. Quando eu tratei desse caso, o outro caso já estava arquivado. Os autos foram novamente à Procuradoria Especial da Marinha para verificar a data do acidente narrado na representação e diligenciar a respeito da notificação do indiciado no inquérito e a apresentação de sua defesa prévia. Além disso, a PEN solicitou à delegacia salvar os arquivos em mídia acessível e juntá-lo aos autos. A PEN, por meio de nova petição, informou que, apesar das diligências realizadas com o fito de colher o depoimento do representado, os autos retornaram sem que ele tivesse sido encontrado. Dessa forma, não surgiram elementos novos capazes de alterar a sua convicção. Assim, após a análise dos autos, a PEN ofereceu a apresentação em face do indiciado na qualidade de produtor e condutor da lancha, por entendê-lo responsável pelo acidente capitulado no artigo 14A da Lei Orgânica. Vai falar o procurador Jorge. Citado, a representação foi recebida por unanimidade na sessão ordinária do dia 4/11/2024, conforme lavrado em certidão. Citado o representado que não apresenta antecedentes desse tribunal foi regularmente defendido por ilustres advogados constituídos. A defesa sustenta que o acidente ocorreu em um contexto absolutamente excepcional, marcado por emergência e risco iminente à vida humana. O representado afirma que agiu motivado exclusivamente por dever humanitário ao tentar prestar socorro à embarcação tripulada por seus pais, que havia sofrido avaria mecânica e colidido com um costão de pedras.
Durante a manobra de aproximação para o resgate, a hélice da lancha atingiu uma pedra submersa, fato previsível e inevitável, que comprometeu o controle da embarcação e ocasionou sua colisão, sem que houvesse choque com outra embarcação. Argumenta que não houve negligência, imperícia ou imprudência, pois o condutor é devidamente habilitado, navegar em área é permitida e a perda de governo decorreu de caso fortuito. A defesa também sustenta a inexistência de prova técnica concreta que comprove a alegada imperícia, bem como destaca que toda a conduta foi pautada pela boa-fé e pela priorização da proteção à vida, valor constitucionalmente tutelado. Invoca ainda a ocorrência de excludentes de culpabilidade, notadamente o estado de necessidade, a ausência de antecedentes e a inexistência de danos a terceiro ou ao meio ambiente. Suscita preliminar de prescrição punitivo e requer o arquivamento da representação. Aberta a instrução, a PEN se manifestou sobre a preliminar suscitada. Pelas razões apresentadas pela PEN, a preliminar foi indeferida e não foi recorrida. Após a apresentação da primeira petição de representação, essa preliminar, ela tratou de um assunto que é um pouco caro para mim aqui, fala sobre prescrição, né? Ele alegou que o acidente ocorreu em 29/12/2019 e a citação ocorreu em 27/12/2024. Em outras palavras, ele alegou a prescrição da... eu falei aqui, discorri sobre toda a linha do tempo da prescrição da embarcação e da prescrição, e no meu entendimento o processo não prescreveu e a decisão não foi recorrida. Além disso, a citação pessoal do representado se aperfeiçoou em 27/12/2024, ou seja, decorreram 4 anos, 11 meses e 28 dias após a ocorrência do fato, o que representa menos 5 anos. Houve pedido de oitiva de testemunhas que foram ouvidas na capitania. Em razões finais, manifestaram-se as partes. É o relatório, presidente. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da PEN, procurador Jorge Corrêa. Especial da Marinha, representante Leonardo Seroc de Castro, na qualidade de proprietário e condutor da Marenata, colisão ocorrida na Praia da Sepultura, em Santa Catarina. No presente caso, o representado agiu com imprudência ao efetuar o resgate da embarcação Castro, uma vez que se aproximou demasiadamente do costão de pedras, perdendo a capacidade de governo e expondo a si, sua embarcação e passageiros à situação efetivamente se materializou resultado danoso, colisão. Ressalta-se que, a despeito de sua atitude nobre de prestar socorro, o representado ignorou a necessidade de uma perícia para obter êxito em uma operação tão arriscada. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado nos exatos termos de sua peça exordial. Obrigado. A palavra com o senhor, desembargador relator Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Verifica-se que, em que pese a dúvida sobre as reais condições meteorológicas, pois não foi acostado boletim de informações ambientais, é crível prever que no local ocorria, pelo menos, ondas de arrebentação. Além disso, as testemunhas ouvidas durante a instrução relataram vento forte, muita ondulação e condições desfavoráveis à navegação no momento do acidente. Elas também reportaram que havia situação de risco iminente, pois os ocupantes da embarcação Castro estavam em perigo real de vida, em estado de medo, desespero ou choque. Assim, não obstante o alegado despreparo do representado para efetuar o resgate naquelas condições, creio que deve ser acolhida a argumentação da defesa de que ele efetuou uma tentativa de resgate da embarcação Castro em razão do estado de necessidade de uma emergência, a fim de resgatar os seus pais a bordo. Dessa forma, entendo que, devido às circunstâncias relatadas, o representado deve ser exculpado. Por todo o exposto, a natureza e extensão dos acidentes e fatos de navegação sob análise deve ser tipificados no artigo 14A da Lei Orgânica e ficaram caracterizados como a colisão da lancha com pedras na Praia de Sepultura,
ao navegar próximo ao costão rochoso e o seu subsequente naufrágio. A causa determinante desses acidentes deve-se a uma combinação de fatores: possível ocorrência de estado do mar arrebentando no costão rochoso e ação em estado de emergência para efetuar o resgate da embarcação Castro. É como concluo, presidente, perdão. Obrigado pela aberta para a discussão. Eu só faço esse reforço que tive uma dificuldade com esse processo porque existiam 2 IFN tratando de 2 acidentes que ocorreram nas mesmas circunstâncias. Um acidente foi designado talvez ao mesmo procurador ou procurador diferentes e a relatores diferentes. Eu fui tratar desse... Um processo já estava arquivado, então não adiantava muita coisa. E também fica aí o aprendizado, esse inquérito foi bem sumário, não tinha notícia para indiciado, não tinha foto, não tinha depoimento. Pode-se melhorar um inquérito, um acidente desse tipo, tem que ser melhor apurado, é isso que eu queria falar. Obrigado. Encerrada a fase de discussão. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar o seu voto. Já falei sobre a colisão e o naufrágio, as consequências, determinante combinação de fatores, decisão de julgar os acidentes da navegação no artigo 14, a linha A, como decorrente da tentativa de resgate do estado de necessidade de emergência. Obrigado. Como voto os desembargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Átila Cury. Publicação do voto no processo número 35.542 de 2022. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado e mandando arquivar os autos. Processo número 36.411 de 2023. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Leonardo Rocha dos Santos, condutor da moto aquática, advogado da DPU do Rio de Janeiro. Tércio Alexandre Carneiro da Silva, proprietário da moto aquática. Advogada doutora Emanuele Nascimento Martins. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de analisar as causas e consequências da balroação envolvendo a moto aquática AMA 1, propriedade de Tércio Alexandre Carneiro da Silva, conduzida por Leonardo Rocha dos Santos, e a lancha Marcela Souza, ocorrido no dia 10 de setembro de 2021, na praia Arariá, próxima à praia de Pajuçara, Alagoas. Constam dos autos que Leonardo pegou sem consentimento a moto aquática indo em direção à praia de Pajuçara e no momento em que foi retirar o celular do bolso, não percebeu a lancha Marcela Souza, abalroando-a, sendo arremessado na água, sofrendo fratura no fêmur, e os passageiros da lancha sofreram pequenas escoriações. Houve avarias de ambas as embarcações, mas não houve poluição hídrica. Em depoimento, Tércio declarou que estava na praia de Arariá, mas não estava presente no local da ocorrência e só foi informado depois do acontecido, quando se deslocou ao local onde tinha deixado a moto aquática abarrancada na praia, enquanto o depoente e sua família estavam na água e entre a moto aquática AMA 1 e eles havia uma balsa, que também estava abarrancada na praia, tirando a moto aquática de sua visão. E uma pessoa havia pegado sua moto aquática sem sua autorização, que aparentava estar alcoolizado. O condutor usava colete e a chave estava no colete. Em depoimento, Leonardo Rocha dos Santos, condutor inabilitado, declarou que saiu da praia de Arariá, indo em direção à praia de Pajuçara e, no momento em que retirou o celular do bolso, não percebeu a lancha, quando ocorreu o acidente, que não se lembra se o proprietário o autorizou a utilizá-la. Em depoimento,
Heurison dos Santos Rego, condutor da lancha Marcela Souza, declarou que estava navegando nas proximidades da praia de Pajuçara e foi surpreendido com a batida pela popa da lancha. O encarregado do inquérito concluiu, em unidade de entendimento com os peritos, que a causa determinante do abalroamento foi a imperícia do condutor na moto aquática, haja visto que conduziu a embarcação sem habilitação e por sua imprudência ao não resguardar distância e atenção necessárias. Douta Procuradoria Especial da Marinha representou em face de Leonardo e de Tércio, e o douto procurador sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal, Tércio foi citado pessoalmente e defendido por ilustre advogado constituído, com a tese de que o representado não conduzia a moto aquática no momento do acidente, não estava presente no local, não autorizou o uso da embarcação, a chave estava guardada no colete dentro do jet ski, dificultando o acesso indevido. Demonstraram a ausência de dolo ou culpa, direta ou indireta, afastando a tese de omissão relevante que pudesse caracterizar culpa invigilando. O acidente deu-se por culpa exclusiva de terceiro que não possuía habilitação, que agiu com imprudência e imperícia e que pegou a chave sem autorização e utilizou a embarcação de forma autônoma e ilegal. Leonardo foi citado por edital, sendo defendido pela DPU com a tese de negativa geral. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos, a DPU informou não haver provas a produzir e isso não se manifestou. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial, a DPU peticionou nos mesmos termos de sua defesa e Tércio deixou o prazo decorrer sem apresentá-las. Relatório. Obrigado. Palavra com o senhor representante da PEN, procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN representou em face de Leonardo Rocha dos Santos, qualidade de condutor da moto aquática AMA 1, e em face de Tércio Alexandre Carneiro da Silva, na qualidade de proprietário da referida moto aquática, por entendê-los responsáveis pelo abalroamento e exposição a risco. No presente caso, o senhor Leonardo, condutor da moto aquática, agiu com imperícia e imprudência, posto que conduziu a moto aquática sem habilitação, com inobservância da distância e atenção necessária para conduzir tal embarcação, ocasionando o abalroamento da lancha Marcela, que acarretou fratura em si mesmo e ferimento nos passageiros da lancha, além de expor a risco as vidas e fazendas de bordo. Por sua vez, o proprietário da moto aquática também merece reprimenda, visto que deixou as chaves da própria moto aquática ao alcance de qualquer pessoa, em notória culpa invigilando e, com isso, expôs a risco a segurança da navegação, bem como as vidas e fazendas de bordo. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação de ambos os representados nos termos da peça exordial. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a PEN, pois Leonardo, além de ser inabilitado, pegou sem consentimento a moto aquática e, desatento, foi retirar o celular do bolso, não percebendo a lancha, abalroando-a, causando sua lesão corporal e escoriações nos passageiros da lancha e avarias em ambas embarcações. E Tércio, por ter deixado suas chaves na própria moto aquática, ao alcance de qualquer pessoa, expondo a risco a segurança da navegação, bem como as vidas e fazendas de bordo. Como concluo? Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, a abalroação da lancha Marcela Souza pela moto aquática AMA 1, ocorrida na Praia Arariá, próxima à Praia de Pajuçara, Alagoas, com danos materiais a ambas embarcações, acidentes pessoais consubstanciados por lesões corporais ao condutor da moto aquática e escoriações em passageiros da lancha, porém sem registro de poluição hídrica.
Quanto à causa determinante, abandono da chave de partida do motor da moto aquática na própria moto aquática e falha de vigilância do condutor inabilitado. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do acidente e do fato da navegação, tipificados nos artigos 14, a linha A e 15, a linha E da Lei 2180 de 54, como decorrentes das condutas imperita e imprudente de Leonardo Rocha dos Santos, na qualidade de condutor inabilitado, e imprudente e negligente de Tércio Alexandre Carneiro da Silva, proprietário, ambos da moto aquática AMA 1 e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão, cumulativamente com as penas de multa no valor de 400 UFIRs para o primeiro e de 5.000 UFIR para o segundo representado, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, e 124, inciso 9, parágrafo 1º da referida lei. Custas divididas proporcionalmente aos valores das multas. Medidas preventivas e de segurança. Oficiar a Diretoria de Portos e Costas para que acrescente ao inciso 1.3.9 da Norma 212 ou em qualquer outro local e, mantendo-a em seu poder, substitua embarcações por motos aquáticas e exclua, em especial, as motos aquáticas, de modo que o texto passe a ser 1.3.9, a fim de prevenir que motos aquáticas sejam ocupadas e conduzidas indevidamente por terceiros, seus proprietários e ou condutores não deverão, ao se afastarem destas, deixar a chave de partida do motor na embarcação ou em qualquer outro local, mantendo-a em seu poder. É como voto. Obrigado. Como voto os demais embargadores? Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. O termo do voto do senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 36.411 de 2023. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 400 UFI, e o segundo representado à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 5.000 UFI. Custas divididas proporcionalmente aos valores das multas. Medidas preventivas e de segurança, oficiar a Diretoria de Portos e Costas, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 37.558 de 2024. Desembargador relator Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Emétrio Américo Lima, condutor e mestre da escuna Ilha Rasa 1. Advogada DPU do Rio de Janeiro. Almir Lopes da Silva, comandante da escuna Estrela da Manhã. Advogada doutora Monique Vieira Alcântara Costa. Estava com o senhor desembargador relator Átila Lancuri para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro a fim de apurar o abarroamento envolvendo as embarcações Ilha Rasa 4 e Estrela da Manhã, ocorrido no dia 4 de janeiro de 2023. Não houve acidentes pessoais nem poluição hídrica, mas apenas danos materiais consubstanciados em uma amostra no convés superior por bombordo e em uma das vigas de sustentação desse convés da embarcação Estrela da Manhã, ao passo que na Ilha Rasa 4 não houve danos. A embarcação do tipo escuna Ilha Rasa 4 é de propriedade de Vitória Ramos Lima, possui 98 AB, 19 metros de comprimento, casco de madeira, é classificada para atividade de transporte de passageiros em área de navegação interior. A escuna Estrela da Manhã é de propriedade de Samuel Marendás, possui 94 AB, 31 metros de comprimento, casco de madeira, também classificada para atividade de transporte de passageiro em área de navegação interior. Foram prestados 9 depoimentos e anexados documentos de praxe. Consta que, por volta das 14 horas, houve abarroamento envolvendo essas escunas na próxima Ilha dos Cocos, Baía de Paraty, Rio de Janeiro. A escuna Ilha Rasa 4 teria ido à Ilha dos Cocos, onde a obra para deixar o local se envolveu em outro acidente, agora com a embarcação Handmade Life,
Neste acidente, houve o enrosco do ferro da proa da primeira embarcação com o cabo do ferro de popa da segunda, a qual foi arrastada devido ao seu menor porte em relação à primeira. As condições meteorológicas do evento, no momento do acidente, desse primeiro evento, né, era de céu meio encoberto, vento variando de 3 a 6 nós. Os peritos apuraram que a embarcação Ilha Rasa 4 estava com a tripulação completa, porém o condutor da embarcação do momento do acidente, Sr. Yuri Barros, não possuía habilitação. Na embarcação Estrela da Manhã foi constatado que quem efetivamente estava no timão no momento do acidente era o Sr. Edilton Mesquita, habilitado como MAC, possuindo curso especial de segurança de passageiro que o autoriza a conduzir embarcações de até 50B. E tendo em vista que a embarcação Estrela da Manhã possui 94 AB, ele não estaria autorizado a conduzi-la. Extrai-se do laudo pericial que, com relação à causa determinante, os peritos entenderam que decorreu de imprudência devido ao não cumprimento das regras do RIPIAN, que tratam de vigilância e do risco de colisão por parte de ambas as embarcações e de imperícia, dadas as irregularidades da qualificação profissional aquaviária de ambos os condutores durante a execução da manobra. Os peritos informaram que o acidente entre as embarcações Ilha Rasa 4 e Handmaid Life, o acidente que aconteceu um pouco antes do aborroamento entre a Ilha Rasa 4 e a Estrela da Manhã, será apurado através de outro IFN da agência de Paraty. Foi acostado um croquis que está sendo exibido junto com as fotos das embarcações. Os depoimentos foram resumidos. Quanto aos tripulantes e passageiras da escuna Ilha Rasa 4, os depoimentos são convergentes nos seguintes em comum. Não vou ler todos os depoimentos nem resumi-los, senão não terminaria de ler hoje. A escuna Ilha Rasa 4 estava fundeada ou em processo de saída de fundeio. A manobra ocorreu próximo à Ilha dos Cocos. A embarcação estava com pouquíssimo segmento em velocidade muito baixa, bem devagar. O aborroamento ocorreu em baixa velocidade sem impacto violento. O contato foi descrito como leve e suficiente para causar avarias apenas na embarcação Estrela da Manhã. No que diz respeito aos tripulantes da escuna Estrela da Manhã, temos em comum que a embarcação estava de manobra de recolher o ferro de proa, ou seja, suspender, portanto não estava com velocidade elevada. O encarregado do inquérito concluiu que a causa do acidente foi decorrente de imprudência por inobservância das regras do RIPIAN e imperícia por irregularidades na qualificação profissional aquaviária de ambos os condutores envolvidos. O encarregado analisou que houve falha na percepção do condutor da embarcação Ilha Rasa 4 quanto ao risco do acidente, assim como houve desatenção na manobra, pois ainda que diante da alegação de que a embarcação estaria sob risco pelo seu deslocamento em direção às pedras, em razão do aumento da força do vento, foi o condutor que decidiu por realizar a manobra na forma que resultou o acidente, havendo assim na observância das regras 5 e 7A do RIPIAN. No tocante à embarcação Estrela da Manhã, o encarregado pontuou que houve inobservância das mesmas regras 5 e 7 por parte do condutor o Mac Edilson e por parte do comandante MNC Almir. Cumpriu a regra, o artigo 8 da Lesta. Desta feita, o encarregado apontou como possíveis responsáveis diretos o Sr. Yuri Barros Grogrião e o Mac Edilson Mesquita de Oliveira, e como responsáveis indiretos, o marinheiro de convés Emétrio e o marinheiro de convés Almir Lopes da Silva. Procuradoria Especial da Marinha requereu em petição esclarecimentos à agência para informar se a Capitania dos Portos ou a própria agência expediu para o dia do acidente alguma proibição de saída das embarcações da Bahia, ou se o aviso foi somente atinente às condições climáticas. Em ofício, a Capitania respondeu que não foi emitido pela Agência de Esporte Paraty nenhum tipo de aviso de mau tempo para o referido dia.
A Procuradoria Especial da Marinha, assim, após análise dos autos, ofereceu representação em face de Emérito Américo Lima, na qualidade de condutor e mestre da embarcação Ilha Rasa 4, e em face de Almir Lopes da Silva, na qualidade de comandante da Estrela da Manhã, por entendê-los responsáveis pelo acidente da navegação, capitulado no artigo 14, a linha A, abarroamento, e artigo 15, a linha A, deficiência de equipagem e exposição a risco da nossa lei. Vai falar o procurador, representações recebidas. Citado, segundo representado, foi regularmente defendido por ilustre. Em síntese, a defesa alega que o abarroamento não pode ser atribuído ao Almir Lopes da Silva, comandante da Estrela. Argumenta que, embora o inquérito tenha apontado o representado como possível direto por não estar efetivamente no timão do momento do acidente, sua breve ausência do comando decorreu de mal-estar súbito, situação emergencial que justificou o afastamento temporário do passadiço sem qualquer intuito negligente. Nessa circunstância excepcional, a embarcação foi assumido pelo tripulante Edilson Mesquita de Oliveira, que, embora habilitado formalmente para a condução de embarcações de até 50, possuía ampla experiência prática na Baía de Paraty e detinha o curso de ESEP. A defesa ressalta que no momento do abarroamento, a embarcação Estrela da Manhã encontrava-se praticamente parada em manobra cautelosa de recolhimento de ferro de popa, fato reconhecido nos depoimentos. Sustenta que o próprio condutor da Ilha Rasa 4 admitiu ter manobrado com máquina avante, não conseguiu executar a manobra a ré em razão da presença de banhistas à popa. Destaca, por fim, que o acidente não ocasionou vítimas nem poluição hídrica. Citado por edital, o primeiro representado Emérito Américo Lima foi então defendido por ilustre defensor público da União, que se manifestou por negativa geral. Aberta a instrução, a PEN se manifestou sobre a defesa do seu representante, tentando que as teses defensivas pudessem prosperar. Maiores detalhes vão ser dados pelo procurador Jorge. Nenhuma outra prova foi produzida na fase de instrução. Em razões finais manifestaram-se a PEN e o segundo representado, e o primeiro permaneceu silente ao relatório. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da PEN, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN representou em face de Emétrio Américo Lima, na qualidade de condutor e mestre da embarcação Ilhas Rasas, e Almir Lopes da Silva, na qualidade de condutor da embarcação Estrela da Manhã, por entendê-los responsáveis por abarroamento, deficiência de equipagem e exposição a risco ocorridos na Baía de Paraty. No presente caso, restou caracterizado que o senhor Emétrio, condutor e mestre da embarcação Ilhas Rasas, agiu com imprudência e negligência ao entregar a condução da embarcação a uma pessoa não habilitada, senhor Yuri Barros, em área de grande tráfego de embarcações, com aviso de mau tempo. Tais condutas colocaram em risco a segurança da navegação, tendo contribuído diretamente para o acidente. Por sua vez, o senhor Almir, comandante da embarcação Estrela da Manhã, agiu com imprudência, pois passou o timão da embarcação para a pessoa sem qualificação necessária para conduzi-la, senhor Edilson, além de ter ignorado aviso de mau tempo. Tais condutas também colocaram em risco a segurança da navegação, tendo contribuído para o acidente. Cumpre esclarecer que não merece prosperar a tese defensiva do segundo representado, que alega, sem produzir nenhum elemento de prova em contrário, que passou o timão da embarcação em razão de posto mal-estar súbito. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados nos termos de sua peça exordial. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Verifica-se que a causa determinante do abarroamento deve-se ao erro de manobra cometido pelo condutor da escuna Ilha Rasa 4, senhor Yuri Barros, durante o suspender da embarcação. Conforme se extrai do depoimento e do croquis apostado que estava sendo exibido, ambas as embarcações estavam suspendendo e manobrando com pouco segmento. Ocorre que, aparentemente, o condutor Yuri se aproximou com maior velocidade do trajeto da escuna Estrela da Manhã, causando-lhe avarias. Yuri Barros não foi. A causa determinante da exposição a risco 2 alfa, caracterizado pela falta de habilitação do senhor Yuri,
da manhã por um MAC. Sobre o primeiro representado Emétrio, ele foi acusado de acidente, pois permitiu que a embarcação fosse conduzida por pessoa inabilitada e, sobretudo, com grande número de passageiros a bordo. A defesa firmada por negativa geral não foi capaz de afastar a sua negligência a pessoa que sequer aquaviário ou amador. Sobre o seu Amir Lopes da Silva, comandante da Estrela da Manhã, entendo que a acusação que lhe foi formulada também está correta. Permitir que o MAC Edilson Mesquita de Oliveira, tripulante da embarcação Estrela da Manhã, conduzisse, infringiu a citada norma, pois é vedado aos aquaviários dessa categoria de MAC a condução de embarcações com a B. O MAC só pode exercer a função de subalterno do quarto de navegação nessas embarcações. Assim, não prosperam os argumentos apresentados pela defesa do MNC Almir Lopes da Silva. Atenua sua pena o fato de não ter contribuído diretamente com o aborramento, obrando o primeiro representado com maior grau de culpa. Além disso, ambos os representados não possuem antecedentes desse tribunal. Diante do exposto, devem ser julgados parcialmente procedentes dos responsabilizando os representados pela exposição a risco relatada. Obrigado. Palavra com o senhor. Palavra aberta para a discussão. A maioria das defesas da DPU, por negativa geral, elas não colaboram muito com a defesa do representado. Esse é o caso em que uma defesa consistente por um advogado teria conseguido lograr êxito em exculpá-lo. Eu aproveito a oportunidade para enaltecer aqueles advogados que o fazem em modo pro bono em casos semelhantes. É uma prática que eu elogio e incentivo que seja repetida. Ok, obrigado. Acho que seria bom, eu vou tentar fazer um controle dessas defesas DPU bem fundamentadas, né? São tão raras que quando acontece o senhor elogia. Né? Mas normalmente essas defesas efetuadas pela DPU que são elogiáveis é o seguinte, o representado procura a DPU e fornece. Não, olha só, não vou também detalhar. Eu acho que uma defesa DPU bem fundamentada, ela tem, eu não sei se tem os dois casos. Ou o representado procura, ou então a DPU se manifesta, né? Depois da citação. Então, mas tem umas que são negativas gerais e outras que são bem fundamentadas, que nem essas, que vale a pena. Como é que se diz? Elogiar esses advogados. Defensor público, né? Vou começar a dar uma olhada com mais calma. Eu entendo que tem como é que se diz? O representado que procura e o outro que é sorteado, sei lá como é que é. Mas cada caso é um caso também, a gente não pode sair distribuindo elogio assim, né? Mas é uma boa observação. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar seu voto. Letra A, quanto à natureza e extensão do acidente e fato de navegação. Abarroamento, exposição a risco nas escunas Ilha Rasa 4 e Estrela da Manhã, com registro de danos materiais à segunda embarcação. Quanto às causas determinantes do abarroamento. 1. Do abarroamento. Erro de manobra cometido pelo condutor da escuna Ilha Rasa 4, senhor Yuri Barros, durante o suspender da embarcação. E 2. Da exposição a risco. Falta de habilitação do senhor Yuri, que conduzia a escuna. Da condução da escuna Estrela da Manhã por um MAC. Julgar o acidente fato da navegação capitulado no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E da Lei 2100. Representados foram negligentes e foram responsáveis pela exposição a risco. E considerando assim, atenuantes relatadas, condenar a pena de repreensão e multa de 200 UFIR o primeiro e a pena de repreensão o segundo. Fundamento no artigo 1, 2, 1 e 7, parágrafo 5º. Custas divididas.
Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador, relator Átila Cury. Publicação do voto no processo número 37.558 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, condenar o primeiro julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 200 UFI e o segundo representado à pena de repreensão, custas divididas. Vamos fazer um intervalinho aqui, 14h45 a gente volta.
Continuação da pauta do dia. Processo número 37.716 de 2024. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra José Adailton Maia de Oliveira, comandante do rebocador Bertolini 66. Advogado doutor Luiz Adriano Conrado Sabino de Oliveira. Manuel de Araújo Soares, condutor do rebocador Bertolini 66. Advogada DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura. O comboio formado pelo empurrador Marcos Silva com 20 barcaças, todas carregadas com grãos de milho, com o empurrador Miritituba na função de batedor, desatracou do porto de Miritituba, Itaituba, Pará, por volta das 16 horas do dia 3 de setembro de 2022, com destino à Vila do Conde, Pará. O comboio do empurrador Marcos Silva trafegava abaixando a 100 metros da margem de Boreste, fazendo a volta do S do furo do Buiuçu, com o batedor Miritituba, nesse momento amarrado a contrabordo por Boreste da barcaça HT-91, localizada na terceira linha do comboio. O empurrador Bertolini 66, com a balsa Amazonas 2014, trafegando em comboio com o empurrador Comandante Jesus com a balsa Nortelog 1, amarrado a contrabordo de bombordo da balsa Amazonas 2014, desatracou do porto de Macapá, Amapá, com destino a Belém, Pará. Trafegando baixando o estreito do Buiuçu, encontrou o comboio do Marcos Silva com 20 barcaças, navegando em sua proa. Se aproximou e informou a intenção de realizar a ultrapassagem pelo bordo de bombordo do comboio do Marcos Silva. Manobrou para bombordo para poder passar e quando, ao final da ultrapassagem, por volta das 16h35 do dia 6 de setembro, ocorreu o abalroamento entre a balsa Amazonas 2014 e a barcaça HT-74, localizada na proa do comboio do Marcos Silva, causando avarias na mesma. Consoante o laudo, não ocorreu acidentes pessoais, tampouco poluição, mas o abalroamento causou avarias em 3 tampas do porão da barcaça HT-74, pertencente ao comboio do Marcos Silva. Restou apurado pela perícia que o condutor do comboio do Bertolini 66 e comandante Jesus informou ao condutor do Marcos Silva, via rádio VHF, que iria ultrapassá-lo pelo bordo de bombordo. E assim o condutor do comboio do Bertolini 66 manobrou para bombordo, se distanciando bordo a bordo de 10 a 15 metros do comboio do Marcos Silva. Seguem-se os depoimentos do CPF Amailson Teixeira de Castro, o MCB José Adailton Maia de Oliveira, o CTF Manuel de Araújo Soares. Analisando os relatos, verificou-se que o comboio do Bertolini, com a balsa Amazonas, se encontrava trafegando com o comandante Jesus e a balsa Nortelog 1 a contrabordo de bombordo da balsa Amazonas 2014, formando um comboio único. Segundo a perícia, a causa determinante do abalroamento foi imprudência e negligência do condutor do comboio do Bertolini com a Amazonas, com o comboio Comandante Jesus e a balsa Nortelog 1, bem como do comandante que, estando no passadiço no momento da ultrapassagem, contribuiu para que o abalroamento entre os comboios viesse a ocorrer. O encarregado concluiu que o fator operacional contribuiu para o abalroamento por erro na manobra de ultrapassagem do comboio Bertolini Amazonas Conte Jesus Nortelog 1 e apontou como responsáveis pelo abalroamento a empresa de transportes Bertolini Limitada, o MCB José Adailton Maia de Oliveira, comandante do comboio, e o próprio condutor MFC Manuel de Araújo Soares. A embarcação Bertolini 66, segundo seu CTS, estava autorizada a operar com um CMF de comandante, um MFM de chefe de máquinas, um CZA cozinheiro, um marinheiro de convés, um moço de máquinas, um MAF, mas estava a bordo o comandante MCB, o imediato MFL e o MFC
Manuel, cujas funções de comandante de imediato foram ocupadas por tripulantes com qualificação inferior ao que requer o CTS. Além disso, a tonelagem de arqueação bruta das embarcações, conforme os relatórios de embarcações nacionais, são 56 toneladas de arqueação bruta do Bertolini, 1.553 AB Amazonas 2014, só um instante, isso. E o comandante Jesus 129 AB e Nortlog 1 1.610, o que totaliza uma soma de 3.348 toneladas de arqueação bruta. De acordo com o campo observações do CTS da Bertolini, o comboio de navegação interior acima de 3.000 AB, o comandante deve ser um capitão fluvial e o imediato um piloto fluvial. Portanto, o comandante e o imediato não possuíam habilitação para as respectivas funções. O tempo encontrava-se bom, sem chuvas, águas calmas, vento normal e boa visibilidade. Dessa forma, não houve influências climáticas. Ambos os comboios navegavam descendo o Estreito de Buiuçu, cujo trecho onde ocorreu o abalroamento entre os comboios é um corredor de navegação bastante extenso, com largura de 648 metros e uma profundidade que varia de 6 a 9 metros, o que propicia uma boa navegação e uma ultrapassagem segura, desde que observada todas as precauções de segurança. Segundo consta nos depoimentos prestados pelos tripulantes que se envolveram no abalroamento, os rádios VHF canal 16 de ambos os comboios encontravam-se operando normalmente e houve reciprocidade nas comunicações realizadas entre os condutores antes, durante e depois do abalroamento. Dessa forma, a douta Procuradoria Especial da Marinha promoveu pela responsabilização do condutor Manuel e do comandante Adailton, e o douto procurador sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal, o primeiro representado foi citado por aviso de recebimento com assinatura divergente, mas que produziu efeito esperado, gerando defesa por ilustre advogado legalmente estabelecido, requerendo o reconhecimento da ausência de responsabilidade por parte do defendente, ante a comprovação de capacitação e ou habilitação técnica suficiente para toda a tripulação e a verdadeira dinâmica do acidente que aponta para a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência e revisão e retificação do inquérito para que as causas determinantes do acidente fossem alteradas, afastando-se a aplicação de qualquer sanção sobre o impugnante de qualquer tipo. E o segundo representado foi citado por edital por não ter sido encontrado e não apresentou defesa no prazo legal, tendo sido nomeada a DPU como sua curadora para que apresentasse contestação, o que foi feito por negativa geral. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos, a DPU informou não possuir novas provas a produzir e o primeiro representado informou não haver novas provas a produzir. Encerrada a instrução, em razões finais a PEN reiterou os termos de sua exordial, a DPU se reportou aos termos de sua defesa e o primeiro representado as apresentou, requerendo o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade pelo abalroamento, com o consequente arquivamento da representação. É o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da PEN, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN ofereceu representação em face de José Adailton Maia de Oliveira, na qualidade de comandante do comboio formado pelo empurrador Bertolini e Balsa, e em face de Manuel de Araújo Soares, na qualidade de condutor do referido comboio, por entendê-los responsáveis pelo abalroamento ocorrido contra o comboio formado pelo rebocador Marcos Silva e Barcaças, ocorrido na ilha de Marajó, no Pará. No presente caso, o condutor do comboio formado pelo empurrador Bertolini
Manuel, que estava de serviço no passadiço no momento do ocorrido, agiu com imprudência e negligência, tendo cometido erro de manobra de ultrapassagem com o outro comboio, tendo causado o referido acidente. Por sua vez, o comandante do comboio formado pelo empurrador Bertolini também merece reprimenda. Agiu com imprudência, imperícia e negligência, uma vez que observou toda a dinâmica do ocorrido sem ter interferido a fim de evitar a ocorrência do acidente. Por oportuno, esta Procuradoria requer que seja oficiada a Capitania dos Portos para que diligencie a respeito da infração cometida pela armadora do comboio formado pelo empurrador Bertolini e Balsa, visto que contratou o condutor, tripulantes, que não possuíam a habilitação necessária para conduzir o comboio da citada arqueação bruta. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado nos termos de sua peça exordial. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a penha ao representar em face do comandante e do condutor do comboio, formado pelo empurrador Bertolini 66 e a balsa Amazonas 2014, pois, conforme depoimentos prestados pelos tripulantes dos comboios, os rádios VHF no canal 16 de ambos os comboios encontravam-se operando normalmente e houve reciprocidade nas comunicações realizadas entre os condutores, antes, durante e depois do abalroamento. Logo, os representados criaram exposição a risco com suas condutas negligente e imprudente, considerando que quem estava manobrando, fazendo a ultrapassagem e com a responsabilidade total do controle da manobra era o empurrador Bertolini 66. Ou seja, com a responsabilidade de avaliar os riscos da manobra, devendo considerar a disposição e amarração das embarcações que formavam o seu comboio, a extensão, o peso e as dimensões do comboio a ser ultrapassado, a distância entre os comboios, o perímetro e extensão do local onde ocorreria a passagem, as condições ambientais e, ao mesmo tempo, considerar também que se encontrava com outro comboio atracado a contrabordo da balsa Amazonas 2014, o que a defesa não conseguiu rechaçar. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Ele processos que podem entrar no saco da. Já saiu o ofício. Passou perfeitamente. Antes desse aqui, pois num furo que é 200 metros, comboio de 20 barcas, outro de 20 barcas. Teria ter esperado. E essa percepção de que esses comboios Estão aumentando. não, eles, assim, em termos de tem que o calado não tem. É até mais largo mesmo. Pedir para o senhor pedir. O pagador Marcelo possa. Botar um índice, talvez. Isso, porque faz. Fácil, deu e ele. Aquática pra gente tentar. Travessia. Óbvio que é da água.
A gente conversa. Boa. Bem lembrado. Essa moto aquática. Palavra com o senhor desembargador, relator Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, a balroação do comboio formado pelo rebocador Marcos Silva com as barcaças, descrita no voto as 20 barcaças, pelo comboio formado pelo Bertolini com a Balsa Amazonas 2014, junto com o comboio formado pelo comandante Jesus e a Balsa Norte Log 1, ocorrido no furo do Boiuçu, Ilha de Marajó, Pará, com danos materiais consubstanciados por avarias em 3 tampas do porão da barcaça HT-74, mas sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de manobra de ultrapassagem. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha face ao acidente da navegação capitulado no artigo 14, a linha A, a balroação da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas imprudente, imperita e negligente do mestre de cabotagem José Adailton Maia de Oliveira, na condição de comandante, e imprudente e negligente do marinheiro de convés Manuel de Araújo Soares, exercendo a bordo as funções de contramestre fluvial, na qualidade de condutor, ambos do comboio formado pelo empurrador Bertolini com a Balsa Amazonas e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão cumulativamente com multa de 500 UFIRs, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º da referida lei. Custas proporcionais aos valores das multas. Com votos dos demais embargadores. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nós temos o voto do senhor desembargador Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 37.716 de 2024. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI. Custas proporcionais aos valores das multas. Processo número 38.492 de 2025. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Antônio Francisco Cholopetes Vinandi, proprietário e condutor, advogado da DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu relatório. Presidente, excelentíssimos desembargadores, no dia 4, por volta das 14 horas, embarcação inadimplente, bote classificado área de navegação interior, medindo 9,4 metros de comprimento, o mestre amador Antônio, montando a bordo com seu filho, desatracou de torre em direção ao farol de Santa Marta, Laguna, Santa Catarina. Em 27 de setembro de 2024, cerca das 19h30, nas proximidades da Barra do Torneiro, balneário de Rincão, a embarcação enfrentou ondas de aproximadamente 4 metros de altura, com muito vento e correnteza. O contínuo condutor tentou fundear, contudo não obteve sucesso, por volta e naufragou. O passageiro que usava vidas praia, sendo em seguida resgatados pelo SAMU. Conforme o boletim de informações ambientais do CHM, constatou-se que a região de interesse estava sob a influência de passagem de uma frente fria entre os dias do acidente. O serviço meteorológico emitiu tempo de forte vento para as proximidades da região do naufrágio. No momento do acidente, se
estava o condutor em estado de exaustão. Por este motivo, decidiu navegação. Os coletes salva-vidas foram decisivos para salvar a vida dele e de seu filho. De acordo com o laudo pericial, naufrágio, pelo fato do condutor não meteorológicas antes da singratura. Exatamente essa a conclusão do inquérito. Apontou o condutor e proprietário da embarcação como responsável. A PEN, em uniformidade, ofereceu representação pelo fato da navegação, tipificado no artigo expor a risco da Lei 2.180 de 50. O representado foi defendido pela DPU, que, conforme apurado pelo inquérito, no momento do naufrágio estavam presentes seu filho, que usavam colete salva-vidas e que foram em seguida resgatados pelo SAMU. Dado ouvido no depoimento, relatou que no momento do acidente havia ondas de grandes e vento forte. Havia aviso de mau tempo. Por volta das 18 horas fundiou na barra, mas aproximadamente às 20 percebeu que o ferro não unhou como deveria por conta das questões ambientais, que foram responsáveis pelo acidente, requerendo que o mesmo fosse exculpado. Na instrução, nenhuma nova prova foi produzida. Em alegações finais, para-se as partes. É o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor, representante da PEN, procurador Jorge Corrêa. Senhor presidente, senhores senhores, inicialmente cumpre esclarecer que a causa determinante do naufrágio ocorrido com o bote Inadim foi fortuna do mar. Contudo, no presente caso, restou devidamente caracterizada a ocorrência do fato da navegação e exposição a risco, uma vez que, conforme o depoimento do próprio representado, restou provado que ele não verificou o aviso de mau tempo emitido para a área de navegação, consoante boletim de informações ambientais. Desta forma, resta claro que o representado, condutor e proprietário da embarcação, agiu com imprudência e negligência ao empreender navegação sem consultar o referido aviso de mau tempo. A falta da consulta de previsão meteorológica expôs a risco a de segurança da embarcação e das vidas de bordo. Por tais motivos, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a imprudência do navegação, mesmo com aviso de tempo emitido para o dia e local do acidente, criou um cenário de alto risco que deu causa direta ao acidente. Os peritos constataram que a causa determinante do naufrágio deveu-se ao fato do condutor não verificar as condições meteorológicas. Do inquérito respondeu o representado, pois não verificou as condições meteorológicas antes de realizar a navegação, uma vez que havia aviso de mau tempo emitido pela Marinha disponível no site da DHN, folhas 13. A causa determinante do acidente em si foi a fortuna do mar. Houve evidente exposição a risco, desde que, conforme depoimento do próprio representado, estou provado que não verificou o aviso de mau tempo emitido para a área de navegação. Abro aspas, aviso NR 815, 2004, aviso de vento forte, muito forte, emitido entre 13 e do dia 26 de setembro de 2024, a área costeira entre Torres e Florianópolis, até 120 milhas a partir do dia 27, vento sueste, sul 7,8 rajadas, válido até o dia 28. Por todo exposto, é imperativo asseverar que o mestre, representado, condutor e proprietário da embarcação agiu com imprudência ao empreender navegação sem consultar o aviso 815 de 2024, emitido em setembro de 2024, antes da embarcação suspender de Torres, o qual permanecia vigente na data do acidente, devendo, por isso, ser responsabilizado. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. De bote com perda total, diz respeito ao aviso de mau tempo,
julgar o fato da navegação como decorrente da conduta imprudente do representado, condenando a pena de repreensão e o pagamento das custas processuais, forma do artigo 15-E 121 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador, relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 38.492 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão e ao pagamento das custas processuais. Processo número 38.088 de 2024. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento, representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Fernando Ezequiel Gonzalez, condutor inabilitado. Brian Nauel Gonzalez, proprietário de fato. Advogado DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Em 21 de setembro de 2023, a moto aquática HLC Jet 2, classificada para atividade de esporte e recreio em área de navegação interior, medindo 3,37 metros de comprimento, de propriedade de fato do motonauta Brian Nauel Gonzalez, encontrava-se desligada, próximo da areia, na Lagoa de Araruama, mais precisamente no local conhecido como Cabana do Velho, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Como a moto aquática estava com pouco combustível, o proprietário tinha deixado a embarcação naquele local para ir até o posto de gasolina mais próximo para comprar combustível e fazer o abastecimento. Ocorreu que nesse interregno, cerca das 15 horas e 30 minutos, Fernando Ezequiel Gonzalez, irmão do proprietário da moto aquática e inabilitado, pegou a embarcação e rompeu singradura com a mesma, levando a bordo 2 passageiras. Sua namorada, Malena Antonella Denise, e a namorada de seu irmão Florência Micaela Berndt. Durante a navegação, uma onda de boreste fez com que todos a bordo fossem lançados na água. Devido à corrente no local, a embarcação se afastou do condutor e das passageiras rapidamente. Quando o proprietário retornou do posto de combustível e recebeu a informação que seu irmão e 2 passageiras haviam saído com a moto aquática e ainda não tinham regressado, entrou em contato com a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros. Após algumas horas do fato, o Corpo de Bombeiros localizou a moto aquática e seus 3 tripulantes e os resgatou, trazendo-os para a terra firme em segurança. O motonauta Brian Nauel Gonzalez, proprietário de fato, declarou que deixou a moto na areia para ir ao posto, pois estava sem combustível na reserva, e que enquanto aguardava no posto, contataram via telefone, informando que seu irmão havia saído com a moto e 2 passageiras. Em depoimento, Florência, passageira da moto aquática, relatou que o condutor era inabilitado, não usava colete salva-vidas, apenas o condutor e outra passageira, que não soube informar a velocidade, que o condutor prendeu a alça de segurança da chave de ignição no pulso, que não foi realizada a manobra brusca com a moto aquática, que estavam navegando com a moto aquática na Lagoa de Araruama quando foram surpreendidos por uma onda, lançando-a na água, quando, por consequência, agarrou os outros ocupantes no intuito de se manter na embarcação, porém, acabou lançando-os ao mar. O condutor inabilitado alegou que apenas ele e uma passageira faziam uso de coletes salva-vidas, que não soube informar a velocidade da moto aquática, que o proprietário não emprestou a embarcação, que foi a primeira vez que conduziu uma moto aquática, que durante a navegação uma onda pegou-os de surpresa e lançou todos ao mar. Os peritos em laudo de exame pericial apontaram que a causa determinante do fato foi a falta de conhecimentos básicos operacionais associado à falta de experiência em conduzir a embarcação. O encarregado do inquérito, em relatório, apontou como responsável pelo fato da navegação o condutor inabilitado. Em concordando parcialmente com o encarregado do inquérito, entendeu que assiste a responsabilidade também ao proprietário de fato da moto aquática. E o doutor procurador sustentará na sequência.
Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal foram citados por edital e deixaram decorrer o prazo sem se manifestarem, tendo sido nomeada a DPU como sua curadora para que apresentasse contestação, o que foi feito por negativa geral, requerendo gratuidade de justiça. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos e a DPU informou não possuir provas a produzir. Errada a instrução, em razões finais a PEN reiterou os termos de sua exordial e a DPU reiterou os termos da defesa e pugnou pela improcedência da representação. É o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor representante da PEN, procurador Jorge Correia. Senhor presidente, senhores desembargadores, no presente caso, o senhor Fernando Ezequiel, condutor da moto aquática, foi negligente, imprudente e imperito ao conduzir a moto aquática sem ser habilitado e com material de salvatagem insuficiente para os ocupantes da embarcação, expondo a incolumidade e segurança da embarcação e das vidas de... Por sua vez, o senhor Brian, proprietário de fato da moto aquática, também merece reprimenda, pois agiu com negligência e imprudência, visto que inobservou o dever de guarda e vigilância de sua embarcação, tendo deixado a moto aquática na beira da lagoa, com chave em local de fácil acesso, permitindo que qualquer pessoa a conduzisse. Tal conduta por si só é apta a expor a risco a segurança da navegação. Por tais motivos, essa Procuradoria ratifica seu pedido de condenação. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Assiste razão a PEN ao representar em face do condutor inabilitado, posto que foi flagrantemente negligente, imprudente e imperito ao conduzir a moto aquática sem ser habilitado e com material de salvatagem insuficiente para todos os ocupantes da embarcação, e do proprietário da moto aquática por negligência e imprudência, inobservando o dever de guarda e vigilância de sua embarcação, tendo em vista que deixou-a à beira da lagoa com a chave em local de fácil acesso, permitindo que pessoa inabilitada conduzisse-a, o que evidentemente expôs a risco as vidas ali presentes. Eu concluo. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, queda de condutor e passageiras da moto aquática HLC Jet 2 na água da Lagoa de Araruama, município de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sem danos materiais nem acidentes pessoais, tampouco poluição hídrica. Quanto à causa determinante, condução por inabilitado, falta de conhecimentos básicos operacionais associada à falta de experiência em conduzir a embarcação e abandono de moto aquática à beira da lagoa com a chave em local de fácil acesso, possibilitando que pessoas sem habilitação fizesse uso. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, face o fato da navegação capitulado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas imprudente, imperita e negligente de Fernando Ezequiel Gonzalez, na qualidade de condutor inabilitado, e imprudente e negligente de Brian Naruel Gonzalez, na qualidade de proprietário de fato, ambos da moto aquática HLC Jet 2 e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão, cumulativamente com multa de 1.000 FIR ao primeiro representado e 5.000 FIRs ao segundo representado, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 124, inciso 2 e parágrafo 1º, e 127, inciso 2 e parágrafos 1º e 2º da referida lei. Custas proporcionais aos valores das multas. Outras medidas: oficiar a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio para que diligencie a respeito da infração ao artigo 7º do R-Lesta, combinado com o item 2.4 da Norma 212 DPC. O adquirente proprietário de fato da moto aquática deixou de providenciar a transferência de propriedade dentro do prazo legal, cometida pelo motonauta Brian Naruel Gonzalez, proprietário de fato da moto aquática. Medidas preventivas de segurança, a mesma do processo anterior. Obrigado.
Obrigado. Como votos dos demais embargadores? Então, decidiu segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 38.088 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial na Marinha, condenando o primeiro representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 1.000 FII, e o segundo representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 5.000 FII, custas proporcionais aos valores das multas. Outras medidas, oficiar a Delegacia da Capitania dos Portos, em Cabo Frio, agente da Autoridade Marítima, infração à relesta. Medidas preventivas e de segurança, oficiar a DPC nos termos do voto do senhor desembargador relator. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicados na DTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado. Palavra aberta. Declaro encerrada a sessão do dia 29 de abril, segunda turma.